A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma podcast do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio da lição número 2, da lição de jovens, que tem como título Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar. Não se esqueça que na descrição dessa videoaula temos o link. Esse link dá acesso ao teste online. Os irmãos clicam no link e será direcionado a uma página que será aberto um teste simples, fácil e rápido. Compartilhe também o link do teste online com os jovens da sua igreja, com os professores. Divulgue, porque toda semana nós forneceremos tanto os vídeos de subsídio quanto os testes online. Amém? Então vamos comentar um pouco desta lição que tem como título Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Segunda lição do trimestre. Trimestre este que a lição de jovens nos fala sobre os bons e maus exemplos. Então nós neste trimestre estamos aprendendo com os homens e mulheres da Bíblia. Nós veremos bons exemplos a serem seguidos e os maus exemplos, aqueles que não devem ser seguidos, mas porém vamos obter através também dos maus exemplos questões práticas para a nossa vida, para nós não cairmos no mesmo erro que os homens e mulheres caíram no relato bíblico. Então vamos lá, comentar hoje a lição que vai falar sobre a profetisa, a única juíza de Israel, que tinha por nome Débora. Essa história encontra-se, meus amados irmãos, no livro de Juízes. É bom os irmãos lerem para ficarem a par da lição e do contexto bíblico do qual nós iremos comentar nesta lição. Então, está no livro de Juízes, como eu tenho falado para os irmãos. Então, nós agora vamos adentrar nesta lição, falando sobre o primeiro tópico da lição, que fala Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. O que o autor da lição nos traz? Ele vai fazer um panorama histórico de Israel que antecede, que precede o que vai acontecer no relato do livro dos Juízes. Porque o que aconteceu? A gente estudou na aula passada. Moisés foi levantado por Deus como libertador do povo do Egito. E Moisés ali fica durante 40 anos peregrinando no deserto com o povo e passa o seu bastão, passa o seu cajado para Josué, e Josué entra com o povo na terra prometida. Depois de 6, 7 anos de conquista, o povo conquista aquela terra que Deus tinha prometido aos seus descendentes, no caso, ao descendente de Abraão. E o povo agora já está estabelecido na terra, e passa-se o tempo, passa-se os anos, Josué vem a morrer. Uma nova geração vai sendo levantada, porque os judeus vão tendo filhos, filhas, e as gerações vão sendo levantadas. E o que vem acontecer? Chega a época dos juízes. E que época é essa, meus irmãos? É uma época mais triste da história de Israel. O livro de Juízes pode ser considerado um dos livros mais tristes, um dos livros onde a calamidade, as coisas que o povo do Senhor o fez para tudo para o que era mal aos olhos do Senhor, como o próprio relato do texto bíblico nos fala em Juízes. Várias ocasiões o texto de Juízes vai nos falar isso, que o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Deus vinha e levantava um juiz. Aí o povo voltava-se para Deus. Porém, aquele juiz morria e o povo novamente voltava às suas práticas de idolatria, suas práticas que o povo ímpio fazia naquelas regiões ali, qual eles conquistaram. Porque no tempo da conquista, a ordem de Deus era bem clara. Ele tinha que expulsar, matar, exterminar todos aqueles povos que estavam na terra prometida. Porém não, eles não cumpriram a ordem do Senhor e se misturaram e começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o autor nos fala aqui que Israel estava na terra prometida. Deus tinha prometido a terra e Deus tinha feito com que o povo entrasse na terra.
Mas o povo agora começa a se desviar dos caminhos do Senhor e ficava vários anos sobre um jugo de uma nação, sofrendo. Aí o povo vinha, clamava, se arrependia, e Deus levantava um juiz, e aquele juiz vinha como libertador e libertava o povo daquele jugo ímpio. Porém, aquele juiz vinha a morrer e o povo já estava na bonança, porém o povo voltava-se novamente contra Deus, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E assim vinha acontecendo com o povo de Israel. Porém, é Israel e a velha rebeldia, agora em uma nova terra, que é na terra prometida que Deus tinha dado a ele. Como eu tinha falado para os irmãos, é nesse tempo que Deus começa a levantar juízes. Deus agora vem e começa a levantar juízes para julgar a causa do povo, para libertar o povo daquele jugo que as nações ímpias colocavam sobre as suas vidas. E Débora entra neste contexto. Este era o contexto dos dias de Débora. Por quê? Porque a mudança se deu, como eu tenho falado para os irmãos, ao longo dos anos. Não foi de repente que a mudança aconteceu. Mas não, o povo vinha, uma nova geração estava surgindo. Josué tinha morrido e as gerações estavam ressurgindo. O povo estava procriando na terra. Porém, aqueles ensinamentos não estavam sendo passados ao povo, não estava sendo passado. E Deus vem e começa a levantar juízes, como eu falei para os irmãos, para trazer livramento ao povo. E Débora foi um desses juízes, porque ela foi a única juíza de Israel. Além de ser juíza, era uma mulher profetisa, ou seja, era uma mulher que recebia oráculos de Deus para transmitir ao povo e aos líderes de sua época. Então esse é o dia de Débora, o dia que ela estava ali inserida neste contexto, onde o povo estava se desviando com frequência dos caminhos do Senhor. E é neste momento que Débora é levantada por Deus, tanto como profetisa quanto juíza, para julgar, para trazer juízo sobre a nação de Israel. Mas observe bem, o líder do povo era o Baraque. Porém, Débora foi levantada com uma função civil, mas a função religiosa, a liderança, vamos falar que a liderança espiritual estava sobre o homem, sobre os homens. Débora foi levantada como profetisa e juíza para julgar as causas do povo, porém era em uma condição civil, ela estava exercendo um levantamento civil que Deus tinha dado a ela, porque como eu falei para os irmãos, o líder na época de Débora era Baraque, como nós vamos ver ao longo desta lição. Então esse foi o primeiro ponto, que foi um contexto histórico sobre o povo na terra de Canaã, na terra prometida que Deus tinha feito o povo, vinha ali a sua descendência, a descendência de Abraão, herdar a terra prometida. Vemos que nesse tempo Deus começa a levantar juízes depois da morte de Josué, porque o povo começa a se corromper. Esse período de juízes vai até Samuel, que foi o último dos juízes. Samuel é o último dos juízes. E vem agora o tópico segundo da nossa lição, que fala de uma mulher com dons e valores. E que mulher é essa? Era Débora. E o primeiro subtópico fala Débora, a profetisa. O autor nos traz aqui o significado do nome do esposo de Débora, que era Lapidote, que era o esposo de Débora, porque Débora significa abelha, como a gente não tinha falado, e a lição também não fala, mas o significado do nome Débora é abelha. O autor aqui cita apenas o nome do marido dela, que era Lapidote, que significa lâmpada. E algumas pessoas acreditam que Débora fabricava pavios para as lâmpadas do tabernáculo, porque os nomes judeus tinham muito a ver com o significado do nome dos judeus, tinha um significado muito forte, tinha que ter alguma coisa de referência para aquele nome ter um significado. E era assim que esse nome do marido de Débora se chamava Lapidote, que significava lâmpada. E com relação a isso, os estudiosos acreditam que Débora trabalhava fabricando pavios para as lâmpadas do tabernáculo. Pois bem, é neste momento que Deus vai agora trazer livramento aos filhos de Israel. Por quê? Porque eles estavam clamando ao Senhor. Por quê? Porque o rei de Canaã, nesta época, que tinha por nome Jabim, tinha 900 carros de ferro, meu irmão.
Era 900 carros de combate. E durante 20 anos ele já estava oprimindo os filhos de Israel. Isso está em Juízes, Juízes capítulo 4, versículo 3. E sobre a liderança do seu exército, esse Jabim tinha colocado um homem que se chamava Sísera. Então esse Sísera era como se fosse o general do exército do rei de Canaã. E esse rei se chamava Jabim. E ele oprimia. Além de oprimir, era de forma violenta, usava de violência contra os judeus. Porém, os judeus agora vêm, clamam ao Senhor. É muito triste, meus irmãos, porque nessa época aqui dos juízes, o povo só se lembrava de clamar ao Senhor no momento de aperto. Aí vinha Deus, levantava juízes, e o povo se voltava para Deus, ficava na bonança, mas bastava aquele juiz morrer, que o povo vinha se corromper novamente. E quando estava sofrendo novamente, se voltava para Deus. Infelizmente, hoje acontece isso muito no meio dos crentes, no meio da igreja. Por quê? Porque muitas pessoas se distanciam de Deus quando estão na bonança, quando estão na fartura, quando estão passando por momentos bons, sem dificuldades nenhuma. E é isto que está acontecendo com o povo de Israel. O povo, quando estava na bonança, se esquecia de Deus e voltava às suas práticas antigas. Mas agora, neste relato bíblico que nós estamos falando, o povo fica durante 20 anos sob a opressão deste rei chamado Jabim. E Deus vem e levanta. Levanta quem? Levanta Débora, que além dela exercer o ministério profético, ela ainda julgava questões, como eu falei para os irmãos, trazidas pelo povo. E o autor traz uma aplicação muito interessante, por quê? Porque é importantíssimo na vida das pessoas, vamos falar assim, na vida dos crentes, na vida da igreja, que tenham pessoas que saibam agir com conhecimento e sabedoria para exercer essa função de quê? De apaziguador, de conciliador, de conselheiro do povo de Deus, porque tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento. E o autor dá vários exemplos aqui. Entre um dos exemplos, ele cita o rei Salomão. Quando o rei Salomão estava julgando aquela causa daquelas duas mulheres que os filhos nasceram na mesma noite, porém o filho de uma morre, e durante a noite essa que o filho estava morto vai e troca pelo filho da outra que estava vivo, e essa causa é levada ao rei Salomão. E Salomão, com muita maestria, porque Salomão foi o homem mais sábio que se existiu na face da terra, porque a sabedoria de Salomão foi dada exclusivamente a ele, veio de Deus, como benefício por ele não ter pedido riquezas. Aí Deus vem e lhe dá sabedoria, porque ele pediu sabedoria. Aí Deus vem e abençoa Salomão. Como ele não pediu riquezas, Deus vai dar riqueza a ele, mas também vai dar a sabedoria que ele pediu. E Salomão julga aquela causa e aquela notícia se espalha pelo reino de Israel, porque o povo ouve e começa a temer ao rei. Por quê? Porque era um homem de sabedoria, que sabia julgar com sabedoria e com conhecimento. E o mesmo caso também parecido aconteceu na igreja de Coríntio. Na primeira carta de Paulo ao Coríntio, mostra que os irmãos daquela igreja estavam movendo ações judiciais contra seus irmãos, mas estava levando isso ao tribunal ímpio, ou seja, mostrando que dentro daquela comunidade, dentro daquela igreja, não tinha pessoas capazes de julgar, de aconselhar, de fazer um levantamento para usar de sabedoria e conhecimento para julgar as causas dos crentes. Mas os crentes estavam buscando outros meios, ou seja, a justiça, levando seus próprios irmãos ao tribunal para serem julgados por pessoas ímpias, pessoas que não temem ao Senhor. E Débora é levantada nesta época para trazer uma mensagem a Baraque. E que mensagem é essa que Débora traz a Baraque? Para que ele se levante, porque Deus que vai dar a vitória. Baraque se levanta, porque esses 900 carros de combate aí, que esse homem tem, esses 20 anos que ele está oprimindo o povo, diante de Deus não é nada. Nós não sabemos a mensagem que Débora dá a Baraque, mas sabemos que foi uma mensagem de ânimo, uma mensagem que levanta a autoestima, que ele se levante e vá para a batalha, porque a batalha vai ser reínda. Mas a vitória vai vir do Senhor. Porque a palavra de Deus é bem clara.
Vós não terei que batalhar nem lutar, porque a vitória vem do Senhor. E é assim na vida do crente, a vitória vem do Senhor. Quem confia em Deus tem certeza da vitória, porque este é o terceiro tópico da lição, a vitória que Deus trouxe. É Deus que dá a vitória, é Deus que traz a vitória. E Débora vem e encoraja Baraque, porque Baraque estava diante da dúvida. E ele não queria ir só, queria ir com Débora. E Débora fala, eu vou, eu me prontifico a acompanhá-lo na batalha. Mas é isso que está faltando no meio do povo de Deus. Pessoas que venham encorajar os crentes que estão desanimados, estão tristes. Porém, meus irmãos, mesmo pedindo a garantia de que Deus seria com ele, Baraque reuniu os homens e obedeceu. Porque Baraque queria ter aquela certeza de que Deus estava com ele. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Por quê? Porque estava ali uma mulher de Deus, uma mulher que tinha compromisso. Uma mulher que, além de ser profetisa, era juíza, julgava as causas do povo de Deus, trazendo a paz a Israel, trazendo a paz ao povo. E Débora se dispõe a ser usada por Deus e traz as palavras dele para ajudar as pessoas a cumprir o que Deus falou por seu intermédio. Então, Débora era um canal nessa época para o povo, para os líderes, usando sua função de juíza e também de profetisa. Então que possamos, meu irmão, como eu falei anteriormente, motivar as pessoas, não apenas com as nossas palavras, mas também com nossas ações. Que o povo possa ver que Deus é na nossa vida, que Deus é na tua vida. Porque Débora, além de ser uma profetisa, de profetizar as palavras do Senhor, ela tinha ações, ela agia, ela tomava iniciativa de fazer aquilo que Deus lhe tinha ordenado. E Deus vem e dá a vitória ao povo. Como é que Deus dá a vitória ao povo? Deus faz chover granizo, de tal forma que os cananeus tiveram seu poder de fogo reduzido. Imagine só, eles tinham 900 carros de combate. E Deus faz com que chova granizo. E o granizo vai derreter, vai fazer lama. Como é que os carros vão andar, vão sair na lama? É difícil. Então a vitória vem de Deus, meus irmãos. Deus move a natureza, Deus move causa, Deus move situação, Deus move circunstância para dar vitória aos seus. Então nós devemos ter fé em Deus, acreditar que Deus é Deus que dá a vitória, assim como Deus deu a vitória a Israel através de Baraque, que foi encorajado pela juíza e profetisa Débora, porque Débora não agia apenas de palavras. Nós devemos ter cuidado com isto. Por quê? Porque hoje há muitas pessoas que falam uma coisa, mas que não é. E na época de Jesus acontecia a mesma coisa. O que Jesus falou? Fazei tudo o que eles falam para vocês. Mas não fazem o que eles fazem. Porque eles são hipócritas. É isso que está acontecendo, meus irmãos. Muitas pessoas hoje usam uma máscara. Fala muito. Diz que faz e acontece. Mas não toma iniciativa, não tem ação, ou seja, ele só usa de palavras, mas na hora de colocar a mão na massa para fazer acontecer com que os planos de Deus sejam cumpridos na sua vida e na vida dos seus irmãos, ele se exime da missão, ele se exclui, ele não faz aquilo que Deus lhe tem ordenado. Então tem um preço, para nós encerrarmos esse comentário, tem um preço de se crer ou não no que Deus disse. Porque quando Deus fala, meu irmão, aquele que está recebendo a mensagem de Deus, certamente ele não tem dúvida. Ele não vem surgir com dúvida em sua mente, mas ele sabe que é Deus falando ao seu coração, que é Deus falando com ele. E Deus faz isso porque a vitória vem de Deus. E como que a vitória veio de Deus agora nesse intento aqui deste homem chamado Císara, que era o general do exército ali do rei Jabim, veio por meio de Baraque e de outra mulher que tinha por nome Jael. Porque quando este homem começa a fugir, ele vai se esconder dentro da casa dessa Jael. Porém, essa Jael
crava uma estaca na sua fonte, que a estaca passa a sua cabeça e crava-o no chão. E a batalha foi vencida, porque, como eu falei para os irmãos, granizo cai do céu e destrói todos aqueles homens, e o seu poder de fogo é reduzido, porque os carros estão tudo atolados em lamas, estão destruídos. É assim que Deus faz. Há formas adequadas, meu irmão, de se pedir a presença de Deus em certas empreitadas. Então, no caso de Baraque, o que foi que aconteceu? Houve um condicionamento na obediência. Ou seja, se a profetisa fosse com ele, então ele iria à guerra. Ambos foram à guerra e Deus lhe deu a vitória, porque esse Deus é um Deus de vitória. É Deus que faz isso e ninguém mais. É apenas Deus, meus irmãos. Então que possamos, meus amados irmãos, meditar nesta lição maravilhosa que nós falamos sobre Débora, que era uma profetisa e uma juíza. Então que nós possamos seguir o exemplo de Débora. Assim como na lição anterior nós devemos seguir o exemplo de Moisés, que foi um exemplo bom, nós aqui estamos vendo também de um exemplo bom, que Débora veio fazer a diferença em ações e palavras, nas duas coisas e não só em uma. Amém, meus amados irmãos? Então que Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, não deixe de fazer o teste online que está na descrição desse vídeo. Tem um teste online, os irmãos vão clicar e vão ser direcionados. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe e até a nossa próxima aula de subsídio da lição de jovens deste quarto trimestre do ano de 2020. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima, meus amados irmãos.